Amém. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: E também entre o povo houve falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém. Na sequência, ele ainda vai dizer: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. E vai dizer que não perdoou uma série de situações, vai falar de Sodoma, de Gomorra, enfim, Pedro está dizendo que Deus se vingará. Deus se vingará. Esta passagem de Pedro, ela é uma narrativa semelhante à de vários apóstolos, como nós sempre dizemos aqui, quando eles deixam a palavra que tenta alertar o povo de Deus a respeito de uma situação do final dos tempos. Eles colocam sinais para que aqueles que são verdadeiros, que estarão cheios do Espírito Santo, consigam identificar, porque a Bíblia não é um livro de data, a Bíblia é um livro de mover espiritual. O que acontece? O que são dispensações? Elas não mudam por causa de uma data, as dispensações, elas mudam por causa de um mover espiritual. Quando Deus encontra como lançar um determinado mover através da vida de alguém, isto é a data que Deus usa. É o que nós chamamos de tempo dos homens, que é o calendário, né? 1º de março, 1º de abril, fevereiro, isso é o tempo dos homens. Mas o tempo de Deus, em teologia, se chama cronos, da palavra grego. Por quê? Porque Deus não age segundo o tempo dos homens. Deus age segundo as condições que Ele encontra nos homens. É diferente. Por exemplo, Deus levantou uma voz de restauração para a nação de Israel, e esta voz de restauração foi quem? João Batista. Antes que João Batista nascesse, Deus precisou levantar uma voz de restauração? Precisou o tempo todo. Só ali entre o Antigo e o Novo Testamento existem cerca de 430 anos de silêncio de Deus. Deus estava precisando de alguém? Estava, mas não apareceu ninguém. Como é que Deus deu mover, deu continuidade ao seu tempo? Deu continuidade ao seu tempo através de João Batista. O anjo falou para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E nós vamos ver que esses anos seriam 490 anos. Desde o livro de Daniel até os nossos dias, já se passaram muito mais de 490 anos. Por quê? Porque o tempo, como Deus age, é diferente de um calendário. Deus não se prende a um calendário, Deus se prende a um mover espiritual. E nós temos estudado isso aí abundantemente. Então, as dispensações, os moveres do final dos tempos, tudo, meu irmão, está sendo apontado e muito claramente demonstrado para aqueles que estão estudando Bíblia. O final dos tempos, meu irmão, não pense, eu jamais ousaria pensar em mais 100 anos, sem que coisas terríveis acontecessem. Pode ser que o arrebatamento da igreja não se dê em 100 anos,
Pode ser que demore um pouquinho mais, mas que coisas terríveis que são apontadas na Bíblia como final dos tempos, catástrofes e mais catástrofes, homens matando pai, matando mãe, horrores, uma sociedade inviável se levantará, como Paulo já diz, homens amantes de si mesmo, detratores, roubadores, uma violência, uma ganância, e Paulo fala também de avareza, homens avarentos, e Pedro também vai dizer aqui, homens avarentos, e Tiago vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que é a raiz de uma planta? É tudo. Não existe planta sem raiz, ela tem que se sustentar, a raiz é que segura a árvore, é a raiz que traz os nutrientes. Então ele está dizendo que no final dos tempos a avareza, se você for comparar as narrativas, a avareza entra como fonte de desgraça em todas as narrativas dos apóstolos. O Espírito Santo usou João, usou Pedro, usou Tiago, usou Paulo para demonstrar que o dinheiro seria o grande problema da humanidade. Puxa, deveria ser a solução, não deveria? Pois o dinheiro se tornou o grande problema da sociedade, e em especial, aqui tratando-se das coisas de Deus, da casa de Deus, das coisas relacionadas ao reino de Deus, não mudou nada, o dinheiro continuou sendo a desgraça também do povo de Deus. Observando o texto a partir do verso 1, Pedro diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Não existiu falsos profetas no meio lá do povo, do Antigo Testamento? Jeremias não teve uma batalha com eles? Teve, né? Micaías não teve uma batalha com os falsos profetas? E tantos outros, né? Que eu nem me recordo, mas eu sei que teve muitos episódios. Neemias e tantos, né? Esses falsos profetas existiram no tempo do Antigo Testamento, mas profeta continua valendo para os nossos dias também. Contudo, a igreja sendo tipificada por Israel, alguma coisa semelhante teria que acontecer também na igreja, porque nós já estudamos e vimos que Israel é o retrato da igreja. Tudo que aconteceu com Israel, tudo que aconteceu com Israel vai acontecer com a igreja. Eu disse tudo, sem tirar uma vírgula. Tudo que aconteceu com Israel vai acontecer com a igreja. E aqui ele diz: houve lá falsos profetas, e aqui haverão falsos doutores. Quem é o doutor? Aqui não é doutor médico, né? É doutor ministrador da palavra. Olha o que Pedro está dizendo, e é isso que eu quero que você analise para esses tempos que nós estamos vivendo. Não são apenas falsos, mas eles são falsos doutores. Então significa que eles são formados, eles têm base para falar as suas mentiras. São bases falsas? São bases de mentira? São, mas são bases. Jesus Cristo disse o que para os seus apóstolos? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Por que acautelai-vos do fermento dos fariseus? Porque é fermento. O fermento, ele cai na massa e leveda. Ele cumpre o seu papel. Ou seja, não somos somente nós semeando a verdade e encontrando corações. Existem também pessoas semeando a mentira e encontrando corações. Você não era sincero muitas vezes quando estava em outras religiões? Você não foi um bom católico sincero, reverenciando todos os santos? Você não ia para a missa e não dobrava os seus joelhos? E não dizia Deus, 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 um Deus que nunca te olhou, nem nunca esteve aí para você? Aquele nunca. Você não foi um bom espírita, bem conceituado? Eu conheci um homem
que era da magia negra, e à meia-noite lá no terreiro fizeram um círculo de pólvora e disseram: quem tem inimigo, escreve num papel e lança o nome do seu inimigo no círculo de pólvora, que à meia-noite ele vai ser queimado. E um homem não lançou, e o demônio lá manifestado no cidadão disse: você não vai colocar não o nome de ninguém? Ele falou assim: não, eu não tenho inimigo. Se eu tenho, você me ajuda para que faça alguma coisa e ele não seja o meu inimigo, se torne meu amigo. O demônio ficou furioso com ele, quase bate nele. Era um coração sincero? Era um coração sincero, mas estava cheio do fermento dos fariseus, cheio de um fermento maligno? Estava. Glória a Deus, esse homem não terminou os seus dias sem conhecer Jesus Cristo. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Então, queridos, você vê que quando há um fermento, há uma semente, ela germina. Ela pode ser boa ou ela pode ser má. Da mesma maneira que nós estamos empenhados, e diga-se de passagem, o que nós precisamos é nos empenhar. Tem satanistas que estão trabalhando arduamente para ver a queda da igreja. Tem satanistas que estão jejuando, porque eles também acreditam que jejum surte efeito no mundo espiritual. Eles também acreditam nisso. E tem satanistas jejuando. E quando as pessoas dizem: ué, por que você jejua? É para que os pastores caiam em adultério. Eles estão fazendo a obra dele, até errada, como muitos crentes estão fazendo a obra errada, né? Eles também estão fazendo a obra errada, mas estão empenhados. E tem satanista que está trabalhando mais para o diabo do que crente trabalhando para Deus. Isto é que é o pior. E aqui o texto está dizendo que haveriam falsos doutores. Esta revelação de Pedro para o final dos tempos é para os nossos dias. Você já identificou isso com clareza? Se você é uma pessoa que ainda não identificou os dias em que você está vivendo, ficará difícil você se enquadrar naquilo que Deus quer para a sua vida. Por isso que a nossa tecla aqui, ela é única, é Bíblia. Você tem que ler Bíblia, você tem que estudar a Bíblia. Inclusive, os falsos doutores, eles fazem questão de dizer o quê? Que você não deve ler a Bíblia. Por quê? Porque eles são falsos doutores. Se você ler a Bíblia diz: conhecereis a verdade libertará. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que o texto que eles usam e aquilo que eles falam não é a verdade. Mas somente com conhecimento profundo da Escritura você poderá identificar uma mentira profunda. Falsos doutores, ele diz que introduzirão encobertamente o quê? Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Negarão o Senhor que fez o quê? Que os resgatou. Eles antes eram servos, eles tinham sido resgatados. Agora eles estão negando o próprio Senhor que os tinha resgatado. O que eles são então? Apóstatas. Aí caímos no que Paulo diz, que no final dos tempos, antes que se levantasse quem? O anticristo, viria a apostasia, e nas asas das abominações viria o assolador. Eu te pergunto, estamos vivendo num mundo de abominações, sim ou não? Eu quero, irmão, que você seja uma pessoa dedicada, empenhada. Eu quero que você entenda que Deus quer fazer da sua vida uma labareda de fogo. Você precisa entender que Deus quer usar você, como a Escritura diz: o que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Deus quer contar poderosamente com a sua vida,
Mas você precisa identificar o tempo que você está vivendo. Se você nem isso não identificar pela Escritura, vai ficar difícil Deus contar contigo. Você estará fora de sintonia. E Ele está dizendo aqui: negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Quer dizer, apostasia. Paulo diz que viria nas asas das abominações o assolador. E o que a igreja está esperando? O assolador. Quem é o assolador? É o anticristo. Está tudo preparado, o cenário para ele governar o mundo. A internet está aí, ele vai usar a internet. A internet é uma linguagem veloz, inacreditável, barata. O anticristo vai entrar nesse cenário aí, está tudo pronto para ele reinar. Os meios de comunicação são fantásticos. Nas asas das abominações. Nós estamos vivendo em abominação? Talvez possa ser que exista em nosso meio alguém que nunca tenha sido assaltado, alguém que nunca passou por certas situações e diga assim: não estamos vivendo em tantas abominações. Você já ouviu falar que estão sequestrando crianças para nós vivemos melhores? Que dias são os nossos que nós vivemos? Melhor era o tempo de Sodoma e Gomorra ou é o tempo que nós vivemos hoje? Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo e enxofre cair sobre aquela cidade e reduzir ela a nada. Mas teve cidades, para você entender, que Jesus disse assim: olha, ide de 2 em 2 e pregai o evangelho a toda criatura. Na cidade que vocês entrarem e não receber o testemunho de vocês, vira as costas, sacode a poeira dos pés e vai embora, porque haverá menos rigor para os de Sodoma do que para estes. Então Jesus está dizendo que no futuro, aqueles que rejeitassem o seu evangelho teriam mais duro juízo do que os de Sodoma e Gomorra. Você pode imaginar isso? O tempo que nós vivemos é pior do que Sodoma e Gomorra. Está se sintonizando, irmão? Está vendo o que Deus chamou você para esse lugar? Está entendendo que você precisa de conhecimento bíblico profundo? Está entendendo que você precisa de muita valentia, senão aqui não é o seu lugar? Homens vão dizer para você: não fala, e você vai dizer assim: falo. Te calo, e você vai dizer: não calo. Você não pode, você vai dizer: posso todas as coisas quando Cristo me fortalece. Você tem que entender, se sintonizar bem na obra que Deus te chamou. Você tem que entender que milhares de pessoas estão tentando chegar a este lugar e não conseguem. Milhares, irmãos. Tem pessoas em outros estados loucas para pisar nessa terra e Deus te trouxe aqui. Aqui é um mover de Deus tão tremendo, tão especial, tão glorioso. Quando alguém chega reclamando de algum problema de enfermidade, no meio do culto já sai curado e acabou a história. Quando alguém chega: estou precisando de uma palavra de direção, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, vem Deus e fala: vai, faz, vai, não faz. É uma direção clara, objetiva. E muitos estão desejando pisar nesse chão e não conseguem. E você está aí, nós estamos aqui. Perdição, apostasia, abominações. Imagina se fôssemos descrever todos os horrores que estão acontecendo nessa sociedade que nós vivemos. As pessoas já estão com aquela frase: a gente sai de casa, não sabe se volta. Mas você sabe que vai voltar. Você sabe que vai voltar, claro que você vai voltar. Porque há uma promessa que foi jogada sobre a sua vida. 1000 ao lado, 10.000, você não vai ser atingido. E ele diz: muitos seguirão as suas dissoluções, pelo que será blasfemado o caminho da verdade. Olha só. Então Pedro está dizendo que muitos os seguirão. Porém, quando Jesus Cristo fala dos salvos, ele diz que muitos são chamados, mas
poucos escolhidos. Mas Pedro está dizendo aqui que os que seguirão as dissoluções, as heresias, as mentiras, são muitos. Porém, Jesus diz que os salvos são poucos. A porta da salvação é estreita e larga é a da perdição. Você já viu que as falsas religiões são muito maiores do que o Evangelho de Jesus Cristo? Irmãos, nós somos uma cabeça de alfinete comparada a uma bola de futebol. Nós, evangélicos verdadeiros que guardam a palavra de Jesus Cristo, nós somos uma cabeça de alfinete. Imagina o privilégio, olha como Deus olhou para você. Os perdidos você pode comparar a uma bola oficial de futebol. Vê se não é. Evangélicos. Tá, é a verdade. Agora analisa catolicismo, universalismo, os da graça. Vai analisando. Seixinoe, budismo, kardecismo, espiritismo. Vai analisando. Adventista do sétimo dia. Se você for analisar, meu irmão, o número de religiões falsas que existem, nós não chegamos nem perto. Não teríamos a mínima chance. A diferença é que nós temos um Deus que eles não têm. Senão, meu irmão, nós não conseguiríamos fazer nem nada. Nós seríamos bloqueados em todos os setores da sociedade. Nós seríamos bloqueados em todos os segmentos. Só que o nosso Deus, ele diz assim: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. É por isso que nós estamos por aí desfazendo as obras do diabo e ganhando almas para o reino de Cristo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas muitos seguirão as suas dissoluções. As dissoluções de quem? Dos falsos doutores, dos falsos profetas. E este é o tempo que nós estamos vivendo, né? Este é o tempo que nós estamos vivendo. Ele vai dizer assim: o caminho da verdade será blasfemado, e é o que nós estamos vendo, né? Você lembra que alguns anos atrás, quando dizia assim, fulano é crente, tinha esse respeito. Quando falava que alguém era um pastor, puxa vida, não precisava de cartão de crédito nem de talão de cheque, não é verdade? Há 20 anos atrás, quando falava é pastor, era íntegro, era respeitado, porque as pessoas sabiam que realmente um pastor pagava um preço para ser um pastor. E hoje? É pastor, então tá bem, é mais um ladrão. O caminho da verdade foi blasfemado, porque os falsos doutores, inclusive intitulados pastores, fizeram com que o caminho da verdade fosse blasfemado. E Pedro ainda diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, fictícias, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Bem, por avareza, o que é avareza? É o apego sórdido aos bens da terra. Dinheiro, ouro, prata, casa, carro, é um apego sórdido a isso. É quando a pessoa está fechada, empenhada nessas coisas. Se ela tem uma reserva financeira de alguma maneira, ela acha que eu estou bem, eu tenho Deus. Se ela não tem, Deus me abandonou, né? Diferente da visão de Jó, quando ele tinha tudo, louvado seja o Senhor. Quando ele não tinha mais nada, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A avareza é o retrato principal dos falsos mestres, dos líderes dos últimos tempos, e diz que farão do povo de Deus um negócio. Não é só para isso que a igreja tem servido nos últimos tempos? Eu quero que você se sintonize, eu quero que você examine esse texto comigo, ele é muito precioso, ele vai te dizer em que tempo nós estamos vivendo. A igreja virou ou não virou um negócio? Claro que a igreja virou um negócio.
Antes os pastores chegavam nas igrejas com roupa humilde. Por quê? Porque tinha que dobrar os joelhos. Tinha que suar a camisa. Tinha que carregar isso para cá, carregar aquilo para lá. Não dava para vestir os melhores ternos. Hoje a igreja se tornou um grande negócio. E o que eles simplesmente fazem é colocar pessoas para eles darem ordem. As pessoas viraram negócios. Não estou falando de pastores verdadeiros, estou falando de pastores falsos. Mas que o povo de Deus virou um negócio, isso virou, com palavras fingidas. Não são palavras fingidas? Claro que são. Escreve o teu pedido aqui que vamos levar para o alto do mar e lançar lá no alto do mar. Não são palavras fingidas? Escreve o teu pedido que nós vamos levar para o Monte Sião e vamos lançar os teus pedidos, vamos tacar fogo lá em cima do Monte Sião. Ué, é assim que funciona? Não são palavras fingidas? Por que eles falam Jesus, mas não seguem o que Jesus falou? Não são palavras fingidas? Palavras fingidas é o que está acontecendo nos nossos dias, né? O óleo que veio da Terra Santa, a água que veio do Rio Santo, esse sabonete é para lavar a alma. Essa página de Bíblia é para você escrever o teu pedido. Essa pastinha é especial. Os pedidos colocados dentro desta pastinha, tem até uma aqui, ó. Esses pedidos serão atendidos. Esse papel aqui, tá vendo esse papel? Esse aqui é que você vai ter que entrar na igreja, dobrar os seus joelhos em cima dele. Só se você dobrar os seus joelhos e fizer uma oração em cima desse papel, quando você levantar, Deus vai te dar a vitória. Isso não é uma palavra fingida? Tá vendo que você poderia estar sendo um grande negócio na mão dos poderosos e você está hoje aqui? Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, mas estamos aqui, e até aqui nos ajudou o Senhor. Nós que já batemos cabeça lá na Magia Negra, poderíamos estar batendo cabeça nesses outros lugares hoje. Até aqui nos ajudou o Senhor. Renove hoje, irmão, o teu voto com Deus. Renove com Ele a tua fé, a tua confiança. Seja contrito, derrame lágrimas de agradecimento diante desse Deus, porque é o que eu vejo quando eu olho para trás e digo: meu Deus, eu escapei como uma ave escapa do laço. Assim Deus fez com as nossas vidas. Muitos foram chamados, mas nós estamos entre os poucos escolhidos para continuar a credibilizar a Bíblia como a palavra de Deus. Os conceitos, os princípios, os mandamentos, porque é isso que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama é amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quer ver uma palavra fingida? Você vai levar a rosa e os teus problemas vão acabar. Palavra fingida, irmão, não vai funcionar, é mentira. E catam alguém lá, subornam, não subornam com dinheiro não, subornam com palavras fingidas, e põem a pessoa para dar testemunho, para que outros, através daquele fingimento, cheguem para lá também. É tudo mentira, e Deus vai abrir as portas para nós dizermos na cara deles, para dizermos na cara, não é para chegar lá e se acovardar não, é para chegar e dizer mesmo. Palavras fingidas, muita mentira, as pessoas já não aguentam mais. Aí você encontra: ô fulano, vamos para a igreja? Não, sou desviado. Da onde? Daquela Babilônia lá. E as pessoas pensam que conheceram Deus, pensam que conheceram Jesus, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ora, presta atenção nisso aqui, eu tenho certeza que você não entendeu essa frase, você não entendeu isso. Ele diz assim, esse é um alerta, essa frase é um alerta para nós. Ele diz: de largo tempo não será tardia a sentença, sua perdição não dormita. Sabe o que quer dizer isso aí? O que ele está dizendo? A sentença desses está prestes a acontecer. Se está prestes a acontecer a sentença deles, é um alerta para nós.
porque a nossa também está prestes a acontecer. Porque é quando Jesus se manifesta, ele arrebata a igreja e decreta a sentença. Os que não prestam padecerão, os que prestam serão salvos. Lembra que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, fizemos maravilhas. Ora, se eles estavam fazendo isso aonde? Dentro das... Mas eles não tinham parte com Deus, mas estavam curando enfermos, expulsando demônio, profetizando, estavam fazendo maravilhas. Como pode? Quer entender essa palavra? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Só lá você vai entender isso. Por mais que a gente explique isso, meu irmão, vai ficar vago. Como é que pode alguém, em nome de Jesus, expulsar demônio, curar enfermo, profetizar, fazer maravilha e ele dizer: não vos conheço? É necessário uma revelação pessoal. Mas ele diz, para concluirmos: se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduziu. Enfim, ele vai trazer uma lista de o que Deus fez. E se diz: ó, Deus não perdoou aos anjos, também não vai perdoar esses homens fraudulentos. E tem homem que se acha melhor que os anjos. Deus está dizendo: não perdoou os anjos. Por quê? Por que Deus não perdoou os anjos? Porque transgrediram o seu mandamento. Não é isso? E os homens serão condenados de igual modo por transgredir o mandamento. Então, irmão, eu sei que eu não preciso ser redundante nisso. Você estudando a Bíblia, você vai reconhecer uma palavra fingida. Você vai reconhecer uma mentira. Você vai reconhecer um servo do diabo engravatado, de Bíblia na mão, atrás de um púlpito, sendo chamado pastor. Se você conhece Bíblia, você vai detectar isso. Porque a Bíblia está escrita, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Se você conhece Bíblia, você não vai ser enganado, porque a Bíblia, ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o teu caminho. E Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não tropeçará. O que resumo que todo dia nós poderemos estar dizendo neste lugar? Leia a Bíblia. Você tem que ler Bíblia. E como eu sempre digo: eu não tenho tempo. Não tem tempo? Sinto muito. É um caos, é uma catástrofe você dizer que não tem tempo. Pelo menos dá um grito para Deus e dizer assim: Deus, muda a minha vida, eu preciso ter tempo. Tempo para Deus é uma questão de sobrevivência espiritual. Então, irmão, não esqueça de que Pedro está alertando que a igreja viraria apenas um negócio. Negócio é o que a igreja virou, né? Políticos estão montando igrejas, estão assalariando pastores, e na época da eleição eles vêm cobrar os seus votos. Políticos estão construindo igrejas, porque a igreja é um grande negócio. Políticos estão mandando material de construção, é tijolo, é cimento para as igrejas. Políticos estão isentando templos que se dizem evangélicos para não pagarem luz, para não pagarem impostos. Por quê? Porque a igreja é um grande negócio. No final dos tempos, nesses tempos que vivemos. Então, você que foi chamado para este lugar, cuidado, ore, discirna, para que Deus conte com a sua vida. Porque se Ele não contar com a sua vida, meu irmão, na verdade, em outros cantos Ele não vai contar para absolutamente nada. Amém? Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.